Eu consegui, tá? Comprar aqui a mesa digitalizadora. Foi o jeito. Eu passei o ano Coloquei passado. sim, professor. Oi? Agora sim, professor. Pois é, bora ver se vai agilizar aqui as aulas, né? Eu passei o ano passado todo só escrevendo com o mouse, tanto é que eu já tô com dor na mão de tanto escrever com o mouse. Mas vamos lá. Deixa eu ver se vai melhorar as aulas, né? Tô pegando o costume ainda. Vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada aqui no nosso assunto. Aqui, coordenadas polares, né? Nossa última aula. Eu estou utilizando o Leitold, né? Essa parte inicial aqui de coordenadas polares a gente viu na aula passada, certo? Essa definiçãozinha aqui também, beleza? Essa definiçãozinha aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Essa definiçãozinha aqui a gente sempre vai utilizar, tá? Quando for tratar de coordenadas polares, tá? Vamos lá. Essa daqui também, né? Essa definiçãozinha aqui. Tangente é y sobre x e o r é mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí a gente finalizou, né? Aqui tem alguns exercícios. Tá? Eu não coloquei exercício desse tipo aqui, mas é interessante que vocês tenham em mente como realizar esses exercícios, né? Eu coloquei mais desse tipo, né? Transformar cartesianas em polares e polares em cartesianos. Eu coloquei basicamente exercícios daqui, né? Vamos lá. Aí aqui, gráfico de equações em coordenadas polares. Tá? Então aqui, eu vou ter que pular algumas coisinhas, tá? Porque não vai dar tempo da gente ver tudo. Mas o interessante é que vocês saibam, né, o que significa esse Czinho aqui, né, da definição. Então, na definição, lá em trigonometria, né, a gente aprende lá no ciclo trigonométrico, né, que isso aqui vai girando em torno do eixo, né, de dois eixos, horizontal e vertical. E aqui, em sentido anti-horário, ele vai formando os ângulos, né, e a gente vai tendo ali as nossas equaçõezinhas, no caso, os nossos domínios, né, para a construção do gráfico, domínio e as imagens, certo? Então, aqui, a gente sabe que sempre vai ter uma reta, né, nesse formato aqui, sempre que a gente for, né, e trazer essas coordenadas polares aqui para o eixo coordenado, tá? E que eixo é esse? Se vocês observarem aqui, ó, é o eixo 0, aqui π meio, né, 90 graus, aqui π, que é 180, e aqui 3 π meios, que é 270 graus, certo? Então, essa semi-reta aqui, essa retinha aqui, né, vai girando em torno da origem, né, desses eixos coordenados. Tá? Então, aqui, por isso que é coordenadas polares, né? Eu vou utilizar essas coordenadas aqui, né, em radianos, beleza? Então, vamos lá. Essa ilustração do gráfico aqui, quando θ for igual a π sobre 4, né, ou π quartos, certo? A gente vai ter essa ilustraçãozinha aqui do lado, beleza? Então, o que significa isso? Significa que a gente tem, a gente pode encontrar alguns ângulos que são, que têm a mesma medida, né, digamos assim, ou que têm o mesmo θ, né? Então, são equivalentes também, né? Podemos dizer assim, tá? Então, aqui a gente tem 1/4, ou 1/4 de π, ou π sobre 4, tá? Que aqui ele coloca a constante na frente, né? Esse 1/4, beleza? Então, aqui a gente tem que é uma reta que passa pela origem, nesse caso, né? E fazendo com o eixo polar,
um ângulo medindo π², certo? Então, essa reta pode ser dada, né, pelas equações θ igual a 5π², θ igual a 9π², igual a menos 3π², igual a menos 7π², certo? E assim por diante, ou seja, não são só esses, tá? São mais. Por quê? São tetas que estão nesse formato de equação, beleza? E assim por diante, tá? Então, o que é interessante a gente ver é isso aqui, né? E a gente já viu isso aqui lá pela definição, certo? Que o R seno θ é igual a Y, certo? A gente viu lá atrás que o Y é igual a R vezes seno de θ, certo? Só que aqui, né, a gente troca o Y por B, já que a gente quer uma coordenada 0B, né? Ou seja, tá aqui da origem, né? E a gente vai ter outro ponto coordenado, certo? Vamos lá. Então aqui, nesse caso aqui, a gente tem R seno θ igual a 3. Ou seja, a gente tem uma constante aqui, né? Já que esse B que a gente tem aqui por essa definição vai ser uma constante, né? Vai ser o Y, né? Então, nada mais justo do que a gente ter uma reta, né, constante em cima desse ponto, dessa coordenada, né? No caso, 3π e π sobre 2, né? Então, a mesma coisa ocorre com se a gente colocar negativo, certo? Se a gente pôr também esse B sendo negativo, a gente vai ter aqui na parte de baixo, certo? Aqui é menos 3, né? Só que quando está na parte de baixo, a gente tem aqui que é 3π, né? A gente está colocando na coordenada polar, beleza? Como é na coordenada polar, quando a gente vai girando, né, a gente vai tendo apenas os ângulos formados, né? E não em si, não necessariamente a gente vai ter ali valores aqui, né? Ou menos 1, né? Menos 2, como a gente viu lá no plano cartesiano, certo? Então vamos lá. E aqui, no caso, outro caso, né? É quando a gente tem x igual a A, né? Ou seja, trazendo para coordenadas cartesianas e transformando em polares, a gente pode ter também R cosseno θ igual a A, já que a gente sabe que o x, né? O x pode ser escrito como R cosseno θ, certo? R cosseno θ. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui essa mesa que está me atrapalhando. Vai lá. Então vamos lá. Então aqui a gente tem alguns resultados, né? Quando a gente está tratando de R cosseno θ, tá? Então R cosseno θ igual a menos 3, certo? E R cosseno θ igual a 3. A gente tem essas duas equações aí polares. Então a gente tem a descrição dessa primeira equação como sendo uma reta que passa vertical agora, né? Que passa aqui em 3, 0, no ponto 3, 0, certo? Então, R cosseno θ igual a 3, eu tenho essa reta vertical, certo? Do lado positivo aqui, né? Digamos assim. Ou seja, do lado direito. E do lado esquerdo, né? Do lado negativo aqui, a gente tem 3 e π, né? E 3 e esse 0. E aqui desse outro lado a gente tem 3 e o π, certo? Então vai ficar essa reta vertical aqui, beleza? Que configura essa equação R cosseno θ igual a menos 3.
Tá? Eu só estou passando bem rápido, pessoal, porque eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Por isso, é só para a gente ter um entendimento para a gente chegar lá onde a gente quer, tá? Então, aqui, como a gente bem sabe, né, esse ciclo trigonométrico é dado dessa forma, onde R é igual a C, tá? E esse Czinho, ele pode ser negativo ou positivo. Independente disso, a gente vai ter ali a nossa circunferência, né? A gente tem um módulo desse raio, né? O raio do centro da circunferência, tá? Então pode ser R igual a C ou R igual a menos C, né? Vamos lá. Então se eu tiver R igual a 4 ou R igual a menos 4, né? Então esse R igual a 4, ele é uma circunferência na origem e tem raio 4, tá? E se a gente tiver R igual a menos 4, vai ter a mesma circunferência, tá? De centro na origem e raio 4. Beleza? Então, trazendo aqui a equação geral, né? Cartesiana da circunferência, ela é dada dessa forma, né? Então, trazendo essa equação, quem viu geometria analítica sabe que tem esse formato aqui, né? Equação geral da circunferência dessa forma, tá? Então, essa equação aqui, ela vai dar para a gente, em coordenadas polares, né? Fazendo as substituições, já que x é r cosseno θ, y é r seno θ, a gente só substitui onde tem x e y, e no final a gente encontra essas duas equações, né? Porque ou r vai ser zero, ou r vai ser zero, ou r menos 2a cosseno θ menos 2b seno θ é igual a zero. Já que a gente tem aqui um produto aqui em cima, certo? Produto entre duas equações é igual a zero, então uma das duas é igual a zero, certo? As duas não podem ser. Podem até ser, né? Mas dificilmente vai ser as duas ao mesmo tempo zero, né? Então, esse R igual a zero é a origem, né? A gente já viu isso lá atrás, certo? E o gráfico dessa equação aqui, R menos 2A cosseno θ menos 2B seno θ igual a zero, é uma equação polar da circunferência, tá? Ou seja, colocando esse menos 2A cosseno θ e menos 2B cosseno θ tudo para o segundo membro, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. Ou seja, R é 2 vezes o A cosseno θ mais 2 vezes o B seno θ. Então, aqui ele traz aqui que se B fosse igual a zero, né, esse Bzinho aqui foi igual a zero, isso aqui some, certo? Esse 2B seno θ. Então, se B é zero, isso aqui tudo some. Só sobra o que para a gente? R igual a 2A cosseno θ. Beleza? Então, 2A cosseno θ. E o que isso significa? Significa que é uma equação polar, né, da circunferência de raio módulo de A, unidades. Não sei quantas unidades tem, mas é um raio que tem módulo A, certo? De comprimento. Com seu centro sobre o eixo polar e a sua extensão é a tangente do semi-eixo bimeios, tá? Então, a circunferência ela tem como tangente aqui, tangente à circunferência, esse eixo, né, bimeio, semi-eixo, tá? E claro, se o A for positivo, a circunferência vai estar à direita da origem, certo? Que é esse caso aqui. E se o A, aquele Azinho, for negativo, vai estar, claro, à esquerda da origem. Vai estar aqui do outro lado, né? Beleza? Só para ilustrar, tá? Mas vamos lá, continuando. E se, no caso, a gente tiver que A é igual a zero? Se A é igual a zero, exclui essa primeira, né, parte aqui.
da soma. 2A cosseno θ. Então, 2 vezes 0 vezes cosseno θ é 0. Sobra o quê? 2B seno θ. Então, sobra aqui para a gente o 2B seno θ. Beleza? O que isso significa? A gente vai ter uma equação polar da circunferência de raio B unidades e centro no semi-eixo π também. Né? E a tangente ao eixo polar, beleza? Que é tangente também ao eixo polar. E se nesse caso a gente tiver B maior do que 0, a circunferência está acima da origem. Esse desenho está errado. Ah, está aqui. Esse aqui é o correto. Então, está abaixo da origem e aqui está acima da origem. Né? Beleza? Se B for menor que 0, está abaixo dela. Tá? Aqui o semi-eixo π meios, mas eu acho que seria o semi-eixo π, né? Não tenho certeza, mas eu creio que seja isso. Porque aqui a gente tem a circunferência está abaixo, né? E aqui a tangente à circunferência é esse eixo, certo? Beleza? Então, a gente tem esses dois casos. Né? Então, exemplo aqui, se eu tiver R cosseno θ, R igual a 5 cosseno θ, né? Quem é esse R, esse 5 aqui, né? Ou seja, é aquela constante que aparece, né? Então, esse 2B que aparece aqui na frente do cosseno é igual a 5. Certo? 2B não, 2A, né? Que aqui é cosseno θ. Então, quando é cosseno, é 2A cosseno θ, né? Vou pegar esse B aqui. 2A cosseno θ. Se a gente passar e dividir aqui tudo por 2, né? A gente vai ter... Opa! Olha, eu não perdi a mania. Eu estou escrevendo de novo com o mouse. Deixa eu escrever aqui direitinho. Caneta aqui. Então, a gente tem que 2A é igual a 5. Certo? 2A é igual a 5. Então, a gente vai ter aqui, dividindo tudo aqui por 2, né? Aqui por 2. Esse aqui também por 2. A gente vai ter, isso aqui vai ser A igual a 5 meios. Certo? Justamente o que a gente tem aqui, ó. Essa coordenada 5 meios e 0. Beleza? Então, o que esse 5 meios e 0 quer dizer, né? Esse segmento 5 meios zeros. Ou seja, a gente vai ter que a circunferência vai ser tangente ao semi-eixo π meio, certo? E o gráfico, né, dessa circunferência, ela vai ter centro no ponto em que as coordenadas dessa coordenada polar, né, 5 meios, 0. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 5 meios zeros, né? 5 meios zero é por aqui, né? Que é 2,5, né? 2,5. Então, por aqui assim está o centro da circunferência. 1, 2,5 e 0. Então, nosso ponto está bem aqui, certo? Ponto 5 meios e 0. Beleza? Está bem aqui. Justamente bem aqui nesse pontinho. É o centro da circunferência. Tranquilo? Bem simples, né? E aqui nesse caso, quando a gente tiver R igual a menos 6 seno θ. Esse menos 6, né, a gente sabe que é 2B. Esse 2B vai ser igual a menos 6, né? Porque a gente tem seno. Se é seno, é 2B, certo? 2B seno θ. Então, dividindo tudo por 2, a gente vai ter que esse B só pode ser menos 3. Opa, menos 3 o B, né? Se o B é menos 3,
Aí a gente lembra que é seno, ou a circunferência está acima ou abaixo, certo? Do eixo OΠ, né? Esse eixo aqui. 0π, na verdade. Né? 0π. Então, está abaixo ou acima. Como é menos 3, ele vai estar logo abaixo, né? Então, aqui vai ser 1, 2, 3. A origem vai estar bem aqui no 3, certo? E vai ser 3π meios, certo? Por quê? Como eu falei, né? A gente tem aqui, o gráfico sempre vai ser, nesse formato, sempre vai ser uma circunferência, porém esse ponto aqui vai ser justamente a origem, né? O centro dessa, a origem não, o centro dessa circunferência, tá? Vai ser 3π meios, porque está logo aqui, né? Abaixo, né? 3π meios, beleza? E assim por diante, né? A gente tem aqui mais definições para isso. Mas eu vou pular aqui esses teoremas, tá? Porque é muita coisa e eu não dá tempo da gente ver tudo. E aqui, se a gente tiver o caso agora de uma função, de uma equação polar, onde eu tenha 2, ou cosseno de 2θ. Se fosse simplesmente r igual a 4 cosseno de θ, né? Aí seria mais fácil, né? 4 cosseno de θ seria mais fácil. Mas a gente não tem aqui, no caso, o argumento 2θ. E agora? Certo? A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que usar aquelas identidades, né? Aquelas transformações das funções trigonométricas, né? Das equações trigonométricas. A gente tem que usar essas definições. Tá? Então, aqui no caso, vocês observarem aqui, se a gente tiver aqui, nesse caso aqui dessa ilustração, né? A gente tem uma simetria em relação ao eixo polar, né? Ao eixo π-meios e à origem. Tá? Então, a gente vai ter aqui... Aqui, na verdade, ele está usando esse teorema anterior que eu não toquei no assunto, tá? Então, aqui, vocês podem ver aqui, ó, que ele usa aqueles pontos lá, né? Aquele deslocamento, né? Dos pontos e substitui aqui dentro. Né? E a partir disso aí, ele vai gerando aqui, no caso, o cosseno da diferença, né? Cosseno da diferença. Beleza? Mas é só para ilustrar mesmo, né? E verificar a simetria, né, com relação à origem, ao eixo π-meios, né? Só para configurar ali as simetrias. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui outro exemplo. Tá? R igual a 1 menos 2 cosseno θ. R igual a 1 menos 2. E agora? Eu tenho um coeficiente aqui, 1 na frente. Então, fazendo aquela tabelinha que a gente sempre faz, né? Para construir gráfico, vocês vão ver o seguinte. Para θ igual a 0, a gente vai ter menos 1. Porque aqui vai ficar cosseno de 0, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, 1 menos 2, menos 1. Cosseno de π-sextos são 30 graus, certo? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vezes 2, né? Vai ficar raiz de 3. Então, 1 menos raiz de 3. E assim por diante, né? A gente vai substituindo aqui os θs no cosseno e vai encontrando os r's, certo? Esses raios. Então, a gente vai ter aqui os pontos, né, coordenados. Tá? As coordenadas que a gente vai construir esse gráfico. Beleza? Então, a gente vai substituindo esses pontos aqui, rθ, por r menos θ, certo? R menos θ.
beleza? E obtemos também uma função, uma equação equivalente a partir disso. E se vocês verem aqui, ó, quem é o eixo de simetria? É esse aqui, certo? Que a gente tem na parte de cima, a gente vai ter na parte de baixo. Então, esse daí é o nosso eixo simétrico, né? Ou seja, ele é simétrico, o gráfico, né, vai ser simétrico com relação ao eixo polar, beleza? Então, essa tabelinha aí, ela vai dar as coordenadas para a gente. Tá? Quais são as coordenadas? Coordenada 0, -1, coordenada π sextos. Vou apagar isso aqui. Π sextos e 1 menos raiz de 3, certo? Esse último aqui é π e aqui é 3, certo? E assim por diante. A gente vai montando essas coordenadas, beleza? Aí a gente tem alguns casos, né? Onde esse R seja 0, certo? Ou seja, o raio seja 0. A gente vai ter o quê? O cosseno θ vai ser 1/2, certo? Ou seja, se esse R for 0, a gente vai ter 1 menos cosseno θ igual a 0, beleza? Passo 1 para o outro lado, ou menos 2 cosseno θ para o outro lado, né? A gente vai ficar com ele positivo, certo? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 igual a 2 cosseno θ. Passo 2 dividindo, né? Ou divido tudo por 2, e a gente vai ter justamente o cosseno de θ é igual a 1/2. E qual é o ângulo cujo cosseno é 1/2? Esse θ aqui, no caso, vai ser justamente de terços, né? Ou seja, ângulo de 60 graus, beleza? E terços. Então, a gente vai ter um ponto, né? Um outro ponto aí, que vai ser 0 e terços, beleza? 0 e terços. Então, esse ponto aí, ele vai estar no nosso gráfico, tá? Tranquilo? Então, é só para a gente verificar esse outro ponto, né? Um outro ponto, já que a gente quer construir o gráfico dessa equação polar. Então, essa equação, ela vai gerar essa equação, né, o gráfico dessa equação vai ser uma equação da reta tangente ao gráfico, tá? Então, ela vai dar uma equação da reta tangente ao gráfico com a origem nesse θ igual a π terços. Tá? Beleza? Então, é justamente esse gráfico aqui do lado. Beleza? Então, como é que chama esse gráfico aqui, né? Esse gráfico é chamado de limaçom, tá? Limaçom. E tem alguns tipos de limaçons, né? Esse caso aqui, ele tem um nó, né? A gente diz que ele tem um nó aqui, já que ele tem uma dobra aqui no meio e faz esse contorno, né? Faz isso aqui, né? Ou seja, a gente tem a origem aqui, e faz isso daqui, certo? E o eixo de simetria é a parte de baixo. Então, a gente vem construindo ele, e ele dá esse nó aqui no meio e faz isso aqui, certo? E no GeoGebra a gente pode ver que é verdade isso, né? O GeoGebra até facilita para a gente as contas. Tá? Deixa eu só configurar aqui. Vou utilizar aqui algumas configurações, casas decimais. Tá, ok. Aqui eu vou usar coordenadas polares, né? Beleza.
Aqui está ok. X e o eixo Y também, né? Beleza. Pronto, está aí nossas coordenadas polares. Que está indo de 0 a π menos π, né? E aqui a gente faz R igual a 1 menos 2 cosseno θ. Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? R igual a 2 cosseno θ. Então a gente tem essa figurinha aqui. Justamente a nossa nosso limaçom, beleza? E aqui como eu coloquei só a equação, ele já me traz aqui em formato de curva, né? Ou seja, 1 menos 2 cosseno θ, a variável é θ, com θ variando de 0 a 2π, né? E esse 3,14 é o π. Então, de 0 a 2π. Está aqui embaixo, certo? Tá aí. Esse é o nosso gráfico da limaçom, beleza? Mas se vocês forem verificar os pontos, dá certinho, ó. É 0 menos 1. Opa! 0 menos 1 está o quê? À esquerda, né? Está à esquerda. E aqui como fala, do lado esquerdo, aqui como fala que a gente tem que substituir esse R θ por R menos θ. A gente vai substituindo e vai encontrando justamente esses valores, certo? No caso aqui seria π menos 3. Π menos 3 está aqui desse lado. 1, 2, 3. Estaria por aqui, né? O 3. Menos 3, digamos assim, né? Beleza? Então, por isso que eles vão lá para o outro lado também, né? Os pontos, as coordenadas. Tranquilo? Vamos ver, vamos seguir mais um pouquinho, porque eu queria chegar logo na parte da aplicação da integral aqui, né? Vamos lá. Então, nesses formatos aqui, certo? A gente tem A mais ou menos B cosseno θ ou R igual a mais ou menos B seno θ, vão gerar limaçons, certo? É o nome dessa figurinha aqui, esse gráfico. Então, cada tipo de limaçom, né, tem a sua razão ali, onde A e B são positivos, né? Então, aqui nesse caso, A mais B cosseno θ, onde A e B são positivos, certo? A gente vai ter alguns casos, né? A gente vai ter limação com um laço, a gente pode ter, nesse caso aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, a gente vai ter gráficos desse tipo, né? Limaçons. Se a gente tiver o A sobre B entre 0 e 1, a gente tem limação com um laço, que é justamente o que a gente teve aqui, ó. Aqui a gente tem A sobre B, a gente viu que é 1 meio. 1 meio está entre 0 e 1, certo? Justamente o que diz aqui. Está entre 0 e 1. Então, é um limaçom com um laço. É justamente essa figurinha aqui. Aqui embaixo também traz, né? Essa figurinha aqui. Está entre 0 e 1. Também é uma limaçom com um laço, só que agora voltada aqui para a direita. Se a gente tiver A sobre B igual a 1, ou seja, a gente tiver uma equação desse tipo, 1 menos cosseno θ, né? Por exemplo. Então, o A é 1, o B também é 1. Então, ou mais aqui, né? Também. Então, a gente vai ter que essa figurinha vai nos dar um cardioide, tá?
cardioide porque tem um formato de coração, tá? Então é essa figurinha aqui, é cardioide, tá? Vamos testar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu apagar isso aqui. R igual a 1 mais cosseno θ. Olha só, vou apagar a primeira aqui, ó, e vou deixar aqui, ó. 1 mais cosseno θ. O B é 1, o A também é 1, 1 sobre 1, 1. Então tá aqui, ó, justamente o cardioidezinho bonitinho, certo? Dessa forma aí. Tem um formato de coração, né? Beleza? Aqui, quando a gente tem que o A sobre B está entre 1 e 2, a gente diz que tem um limaçom com um dente, tá? Esse limaçom aqui com um dente, beleza? Ou seja, ele sai da origem, né? É um limaçom com um dente. Parece um cardioide, mas é um limaçom, tá? Ele não tem nó, assim. E aqui um limaçom convexo, sem dente, né? Quando a gente tem que A sobre B é maior ou igual a 2, tá? Então, esse A sobre B, para que seja maior ou igual que 2, por exemplo, um valor aqui é 6 sobre 3, por exemplo, né? 3 sobre 3 é, ou 6 sobre 3 é 2. Se a gente pegar um outro valor aqui, por exemplo, 10, né? 10 sobre 3 também é um valor maior que ou igual a 2, né? Mas, no caso, maior. Então, se o A é 10, a gente pode escrever assim, um exemplo, né? R igual a 10 mais 3 cosseno θ, por exemplo. Então, essa equação aqui é um tipo que vai me dar um limaçom convexo desse tipo. Parece um ovo, beleza? Vamos testar aqui. R igual a 10 mais 3 cosseno. Vou abrir aqui o θ, né? Θ não vem aqui, sendo θ. Deixa eu ver se desenhou aqui direitinho. Tirar esse daqui. Olha só. Ele desenhou, só que ficou grandão, né? Tá bem aí, ó. Justamente uma figura bem parecida com aquela do exemplo, né? Beleza? Ou seja, esse daqui é uma limaçom sem dente, certo? Ou seja, uma limaçom convexa, que a gente chama. Beleza? Vamos lá para mais exemplos, né? E aqui, no caso, a gente tem também o R igual a mais ou menos, né? B seno θ. Só que a gente vai ter menos porque quando a gente tem A e B positivos. Por isso que a gente só pega a parte positiva aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, a gente também vai ter limaçons, tá? Só que esses limações vão ser nesse formato aqui. Ou seja, eles vão estar... o eixo de simetria vai ser esse eixo em meios, tá? Então, o eixo de simetria, o que eu tenho desse lado, eu vou ter do outro lado, né? Simetria. Aqui nesse caso, a gente tem que o eixo de simetria é justamente o eixo π, né? Esse eixo horizontal que é o nosso eixo de simetria. Beleza? Aqui nesse caso é o vertical. Por isso que aqui nessas funções seno e cosseno, né? A gente vai ter também... Opa, aqui tem um erro, né? Que é igual aqui, e aqui é menos aqui, né? A gente vai ter também limações, tá? Então, deixa eu pular mais um pouquinho aqui.
Aqui tem mais alguns exemplos, né, colocados, A, B e C. Aí eu só vou pular aqui, porque basicamente fazendo a tabelinha vocês conseguem fazer esses gráficos, tá? Mas eu creio que eu não cobrei gráficos de vocês lá na lista. Tá? Aqui, R mais outras formas, né? R igual a N θ, cosseno de N θ, e R igual a seno de N θ. Ou seja, esse N, ele indica o número de folhas, né? Número de folhas de uma figura desse gráfico. E esse gráfico, dado esses dois tipos de equações, é chamado de rossácea. Tá? Rossácea. Então, a rossácea ela vai me dar as equações que me dão alguns tipos de rossáceas são dadas por esses dois tipos, né, essas duas formas de equações polares. Tá? Então, essas equações aqui são R igual a cosseno de N θ, ou seja, um exemplo aqui, né? Esse N pode ser 2, 3, 4, né? E assim por diante. Então, se eu tiver R igual a 2 cosseno de 3 θ, então esse N aqui, nesse caso, é o 3. O A aqui é o 2. Tá? Então, R cosseno de 3 θ. Beleza. E o que quer dizer esse N aqui? Esse N, se ele for um número par ou ímpar, e vai ser 2N se for um número par, certo? Então, a gente vai ter 2N folhas, se for um número par, e N folhas, se for um número ímpar. Nesse caso aqui, como temos 3 θ, cosseno de 3 θ, 3 é ímpar. Se é ímpar, a gente vai ter o mesmo número de folhas. Será que é verdade? Vamos ver. Então, aqui eu tenho R igual a 2 vezes cosseno de 3 θ. Lembrando que esses 3 θ aí é argumento, tá? Então, é argumento, por isso que ele tem que estar entre parênteses. Deixa eu apagar essa curva aqui. Olha só. 3 folhas. Justamente, ó. Nosso Nzinho aqui é 3, certo? Nosso N aqui é 3, que é cosseno de 3 θ. E deu justamente 3 folhas para a gente na rossácea. Beleza? E se for número par, né? Se eu tivesse assim, R igual a 2 seno de 4 θ. Beleza? A gente tem 2N folhas, certo? Então, nesse caso aqui, o N é 4. Ele é par. Então, a gente vai ter 2 vezes o número 4 de folhas, né? Então, é 2 vezes 4. É igual a 8. Será que a gente vai ter 8 folhas? Vamos ver. Então, vou colocar esse exemplo lá. Né? R igual a 2 seno de 4 θ. Então, R é igual a 2 vezes seno de 4. Vou abrir aqui o teclado, né? 4 e as letras gregas, θ. Olha só que bonito. Justamente o que eu falei para vocês. A gente vai ter uma rossácea de 8 pétalas. Beleza? 8 folhas, né? Digamos assim. Que é 8 folhas. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, né? Não tem segredo. Claro que aqui no GeoGebra ele ajuda, né? Ele já mostra pra gente como é que vai ser a figura. Certo? E quem é o eixo de simetria aqui? Tá na cara que dá para ver o eixo de simetria, né? É justamente o eixo vertical. Né? A gente tem 4 folhas desse lado e 4 folhas desse lado. Quando eu tenho seno, o eixo de simetria é o vertical. Quando eu tenho cosseno,
O eixo de simetria é o horizontal. Então, se vocês observarem, eu tenho mesmo aqui uma simetria entre essas duas pétalas e uma simetria entre a mesma pétala aqui, né? Nesse caso. Beleza? Então, vamos lá. Tranquilo, né? Aqui é tranquilo. Aqui é o mesmo processo, né? A gente faz a tabelinha, encontra os pontinhos de coordenadas e vai escrevendo esse gráfico, né? Em coordenadas polares. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui com a canetinha. Então, aqui a gente vai ter coordenadas 0, 4. E coordenada aqui embaixo, π meios e menos 4. Certo? A gente tem essas várias coordenadas aqui que a gente pode colocar, mas o interessante é pegar as principais, né? Principais. E assim descrevendo nosso gráfico. Então, que ponto é esse daqui, né? Que pontos são esses aqui? Esse aqui é 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é 4, 0, 4, né? 4, 0. Na verdade, é 4 aqui, né? Que é o R aqui. Né? Lembrando que essas coordenadas aqui são R θ, tá? As coordenadas aqui é ao contrário, né? Eu estava colocando ao contrário. Essas coordenadas são R θ. Certo? Que a gente aprendeu lá logo no início. Então aqui já não é assim, tá? Vou escrevendo ao contrário. Na verdade é 4, 0. E aqui essa última aqui vai ser menos 4 e π sobre 2. Certo? Que a gente aprendeu lá no início que é R θ, a coordenada polar. Beleza? Então aqui vai ser, esse ponto é 4, 0. Certo? A coordenada dele. Esse outro ponto aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. 4 e meios, né? Só que lembra lá? A gente sempre vai colocar esse θ aqui, esse é ponto positivo, né? Ou seja, a gente sempre vai pegar a simetria. Então, na simetria aqui, a gente vai ter esse ponto vai ser 4 e meio, certo? Justamente o ponto que a gente quer. E é claro, aqui traz para a gente, né? Aqui a gente tem 4 cosseno de 2θ. 2, opa, é par, então é 2 vezes 2. É esse 2 aqui do argumento. Então, esse 2 aqui indica que eu tenho que multiplicar por 2, então eu vou ter 4 folhas, certo? 1, 2, 3, 4 folhas. Beleza? Então, a gente tem o seguinte, fazendo esse cálculo, né? Ou seja, R igual a 0, como a gente fez na outra, né? Eu igualar igual a 0 aqui, fica 0 igual a 4 cosseno de 2θ. Passo 4 dividindo, né? A gente vai ter cosseno de 2θ igual a 0. Então, para a gente ter cosseno de algum ângulo vezes 2, né? Que seja igual a 0, a gente vai pegar todos os ângulos que estão entre 0 e 360 graus, ou seja, entre 0 e 2π. Alguns deles são justamente esses ângulos tetas aqui. Tá? Π quartos, 3π quartos, 5π quartos, 7π quartos. Tá? Então, que ângulos são esses? Então, justamente essas retinhas aqui, ó. Vocês observarem. Onde é que está o π quartos? Aqui, ó. Ângulo de 45 graus. Então, nesses segmentos aqui, π quartos, 5π quartos, ó, 3π quartos e os 7π quartos,
certo? Nesses segmentos aí, o que que acontece? Eu não vou ter gráfico, né? Passando por essas, digamos, esses eixos aí traçados por esses ângulos, tá? Esses eixos imaginários aí, que são partes lá do eixo polar, né? Desse eixo aqui, tá? Formando os ângulos principais ali. Então, essas retas, né, com essas equações, são tangentes ao gráfico na origem. Então, elas são tangentes, ó, ou seja, o gráfico aqui não toca nelas, né, nesses eixos, né, digamos assim. Eu coloquei em vermelho, tá? Tranquilo? Claro que isso aqui é muito exercício, tá? Para ir pegando os conceitos, mas a gente viu aqui que é justamente uma rosácea, certo? De 4 folhas. E, claro, a gente tem os casos em que esse n pode ser igual a 1, ou seja, é número ímpar e pode ser igual a 1. Tá? Quando a gente vai ter esses casos em que r é igual, ou em que n é igual a 1, ao invés da gente ter um r igual a 2 cosseno de 2θ, né? Esse n aqui, como ele é 1, não precisa colocar, certo? Não é elemento neutro. Então, a gente vai ter apenas 2 cosseno θ. E o que que gera essa figura aqui? Essa equação gera, né? O que que essa equação gera? Vou escrever aqui. Deixa eu apagar essa outra. R igual a 2 cosseno. Opa, cosseno θ. Deixa eu colocar aqui. R igual a 2 cosseno θ. Ele vai gerar essa figurinha aqui. Tá? Bem parecida com limação, né? Limação. Só que aqui, nesse caso, a gente chama essa figura lá de Lemniscata. Tá? Então, essas equações, né, são equações de uma circunferência, né, que geram necessariamente uma circunferência. Porém, a gente vai ter outras curvas que podem ocorrer, que são essas Lemniscata, as espirais, tá? E a chamada espiral de Arquimedes também. Beleza? Tem essas outras figuras aí. Beleza? Então, aqui ele indica aqui que os exercícios 29 e 32 são Lemniscata, os exercícios 25 e 28 são espirais, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, né? A gente tem R igual a θ. R igual a θ, com R ou com θ positivo. Então, se eu colocar aqui R igual a θ, ele vai me dar uma espiral, né? Chamada espiral, essa espiralzinha aqui. Beleza? Aqui é de 0 a 2π, né? Mas eu posso aumentar e ela vai fazendo essa espiral aqui toda, né? Então, aqui só tem de 0 a 2π o intervalo. Mas a gente pode aumentar. Opa, isso aqui. Então, a gente tem aqui, né, um caso em que a gente tem essa espiral, beleza? É dado por esse formato de equação, né? E a gente tem θ igual a nπ, vão ser gerados os nossos pontos, beleza? Deixa eu pular mais um pouco. Aqui a gente pode também ter dois gráficos, né? Aqui nesse caso, quando eu tenho R igual a 1, eu estou dizendo que eu também tenho uma circunferência de raio 1, beleza? E aqui eu tenho o quê? 2 seno de 2θ.
uma rosácea de quantas folhas? O N é 2, então é 2 vezes 2, que é 4, certo? Então, eu tenho uma rosácea de 4 folhas e tenho uma circunferência de raio 1, certo? Justamente esses dois desenhos aqui, ó. E aqui eu tenho, claro, algumas interseções entre eles, né? Interseções entre essas duas figuras. Então, tem como encontrar também essas interseções, só que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho que encontrar os ângulos, né, equivalentes e tal, e vou encontrando ali essas interseções, tá? Deixa eu pular aqui mais um pouco, porque não sei se vai dar tempo da gente ver essa parte de áreas. Dá sim, eu acho que dá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Área de uma região em coordenadas polares. Aqueles mesmos conceitos que a gente viu sobre área abaixo da curva, né? Também é trazido para cá. Só que essa região agora vai ser essa regiãozinha polar, né? E a gente vai ter várias regiões formadas aqui. Então, essa regiãozinha aqui, a gente consegue calcular a área, né? Essa areazinha aqui. Dessa região, opa, dessa região aqui, limitada, né? Entre essas retas que dão origem, né? À nossa curva, nossa região polar, né? Nossa curva polar, beleza? Então, mesmos conceitos a gente vai tomando. Ou seja, a gente vai pegando triângulos agora, né? Já que eu giro em torno do eixo, né? Digamos assim, do eixo não, da origem, né? Essas semi-retas, beleza? Vou pegando pequenos triângulos, certo? E vou calculando a área deles. Conforme eu vou calculando a área deles, somando todas essas áreas, eu vou encontrar lá a minha área, certo? Da região dessa coordenada polar. Então, essa região, né, limitada pelas retas A igual a θ, ou θ igual a A e alfa, né, e θ igual a beta, a curva dessa equação vai ser R f de θ, sendo essa função contínua, não negativa, tá? Nesse intervalo fechado de alfa até beta, né, que são essas semi-retas aqui, né? Semi-retas, aqui é beta, aqui é, opa, aqui é alfa. Partem lá da origem. Então, esse é meu intervalo de integração. Então, essa área, né, pode ser calculada através do limite da somatória de todas essas áreas, beleza? Ou seja, a somatória de 1/2 das funções que são geradas ali, com relação a θ, né? As funções, as equações polares, e ao quadrado, né? E o diferencial de θ. Então, como são triângulos, né? Nada mais justo do que fazer 1/2 das áreas dessas funções, da integral, né? De alfa até beta, dessas funções em θ ao quadrado de θ. Tá? Então, a única diferença aqui, nessas regiões, quando eu quero calcular a área, é colocar, né? Ou seja, por conta dessas áreas desses triângulos, né? Essas somatórias desses triângulos, e a gente sabe que a área do triângulo ela é calculada por base vezes a altura dividido por 2, certo? Só que quem é essa minha base? A minha base são os delta tetas, né? Que vão variando, né? Então, nossa base aqui vai ser os deltas teta.
Que vai variando quem? O ângulo, né? Variação do ângulo. E esse H aqui vai ser quem? Vai ser o R, né? Nossos R's, nossos raios. E esse F θ vai ser as funções que estão em função de θ, né? Então, F θ. Então, multiplicando os dois aqui, dividindo por 2, né? Então, a gente vai ter 1/2, escrevendo aqui, vezes o F de θ, delta θ, certo? Delta θ. E esse quadrado, ele surge, né? Através dessas definições aqui, vão surgindo, né? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Calculando as áreas desses subintervalos, né? E é claro que também inclui a parte da circunferência, né? Definições da circunferência. Beleza? Já que eu estou girando em torno da origem, tá? Então, por isso que aqui eu também vou ter ao quadrado, né? Porque a área da circunferência é dada por π vezes r ao quadrado, certo? E a gente viu isso lá nas aulas que a gente calculou os volumes, certo? Então, vamos lá. Então, essa daqui é uma definição. Ou seja, o cálculo da área é calculado da área de uma região polar, é calculado a partir dessa integral, né? 1/2 da integral de alfa até beta, de f de θ ao quadrado de θ, beleza? Então, tomando essa equação aqui, né? R igual a 2 mais 2 cosseno θ, beleza? A gente pode também calcular a área dessa região polar, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, a nossa região polar é essa, certo? A região polar. E a gente quer calcular a área aqui de dentro, né? Digamos assim, dessa região polar. Então, aqui, deixa eu voltar para cá, pegar isso aqui. Aqui está bem claro que o eixo de simetria é o eixo horizontal, certo? 0π. Esse é o eixo de simetria. Beleza? E dá para ver também que aqui tem cosseno θ. Se é cosseno, o eixo de simetria vai ser sempre o eixo horizontal. Beleza? Então vamos lá. Então essa curva, né, ela é simétrica em relação ao eixo polar. Tomamos os limites de θ de 0 a π, certo? Que determina a região limitada pela curva acima do eixo polar. A gente pode pegar essa parte de cima aqui, né? Então é o seguinte, que eu posso calcular essa área aqui de cima, né? E depois multiplicar por 2, que eu tenho a área total, né? Já que eu tenho uma simetria dessa figura. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema. Então a gente consegue determinar a área dessa região, né, multiplicando por 2, fazendo a área da parte superior, né, do eixo de simetria, e multiplicando por 2. Então, a gente vai ter o seguinte, vai ter, como a gente tem por definição, que a área é 1/2 da integral de alfa até beta, de f de θ ao quadrado, né, de θ. Então, se a gente tem uma parte dela, a gente pode multiplicar por 2, certo? E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 1/2, né, da definição, 1/2 vezes 2
vai ser 1. Só que aqui ficou 4, não sei por quê. Deixa eu... Ah, tá. Porque aqui ele abre as contas aqui, né? Não, ainda não abriu. Ah, não, abriu sim. Ele abre as contas aqui, né? Então, na verdade, esse 2 aqui, 2 fica em evidência, né? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só reabrir aqui as contas. Então, é 2 vezes de 0 até π, né? Ou seja, ele pegou de 0, foi fazendo aqui a curva, né? E veio até aqui quando chegou até π. Então, pegou somente essa regiãozinha aqui, tá? De 0 até π. Beleza? Se ele continuasse e pegasse toda a região, ele ia pegar de 0 até 2π. Certo? Ou seja, 360 graus, uma volta inteira. Mas tem necessidade de fazer isso? Não, né? Basta eu pegar de 0 a π e multiplicar por 2, que eu vou ter a minha área. Então, multiplicou aqui por 2, né? Vou ter 2 vezes. Aqui eu poderia colocar logo um meio, né? A integral de 0 até π. De 2 mais 2 cosseno θ. O R não vem, tá? Porque, como eu falei para vocês, o R é a função θ, certo? Está em função de θ. Então, se o R é uma função que está em função de θ, então essa função θ vai ser justamente o 2 mais 2 cosseno θ. Beleza? 2 cosseno θ. Então, aqui está a nossa função ao quadrado de θ. Certo? Isso aqui ao quadrado é 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes o segundo. Isso aqui multiplicado vai dar 1, certo? Só que não precisa colocar. Vai dar 1. E aqui a integral de 0 a π, que é igual, ou que é igual não. Abrir as contas, né? Vai ser o quadrado do primeiro, que é 4, mais 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vai ficar 8 cosseno θ, mais o segundo ao quadrado, que é 4 ao quadrado e cosseno ao quadrado, né? Então, vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ. De θ. Beleza? Então, aqui eu posso colocar o 4 em evidência, né? Colocando o 4 em evidência, a gente vai ter que a integral de 0 até π, 4 em evidência. Desse primeiro 4 aqui sobra 1. Desse 8 cosseno θ sobra 2 cosseno θ. Certo? 2 cosseno θ. E desse último aqui vai sobrar só o cosseno ao quadrado θ. De θ. E aqui eu fecho, né? Tem que fechar aqui o parênteses. Aqui de θ. Beleza? Esse 4 aqui, como ele é constante, eu posso tirar ele daqui e colocar ele lá fora, né? Então vai ficar, eu vou ficar assim. Aqui é θ e aqui é 4 vezes a integral de 0 até π de 1 mais 2 cosseno θ mais cosseno ao quadrado de θ. Que é justamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Ou seja, faltou aí pelo menos mais 2 passos, né? 2, 3 passos para chegar a essa conta aqui. Beleza? Foi justamente o que eu fiz aqui do lado. Aí, a partir daqui, é só aplicar a integração, né? Ou você usa a substituição logo aqui, né? Ou não, né? Já aplica direto a integral. Então, aplicando aqui a integral em cada um, né? A integral de 1 é θ, a integral de 2 cosseno θ é 2 seno θ, e a integral de cosseno ao quadrado de θ
é 1/2 do θ mais 1/4 do seno de, desculpa, do seno de 2θ, tá? Aqui só utilizou uma substituição, né? Substituição aqui, simples. Ou só pegou ali a identidade, né, e colocou aqui no cosseno ao quadrado e fez a integral, tá? Então é outro passo que pulou aqui, beleza? E a integral, eu creio que a maioria já saiba fazer, né, a integração. Então o importante aqui é a gente ver como vai ser esses cálculos, né? Da mesma forma, aplica o teorema fundamental do cálculo. Aplica o π primeiro em tudo, né? Então vai ficar π, né? Vai ficar 4 vezes π mais 2 seno π, ou seno π, né? 2 vezes seno θ não. Mais 2 vezes o seno de π, mais π sobre 2, mais 1/4 de seno de 2π, né? Essa aqui é a parte positiva. Aí tem a parte negativa, que é 0 mais 2 vezes o seno de 0, seno de 0, mais 0 sobre 2, mais 1/4 do seno de 0π, vezes 2 vezes 0, né? Ou é 0, né? No caso. 2 vezes 0, 0. Então, seno de 0. Aqui a gente sabe que o seno de 0 é 0, vezes 1/4 é 0, 0 sobre 2 é 0, seno de 0 também é 0 aqui, e 0 é 0, né? Não precisa. Então, a segunda parte com 0 já foi. Tá? Aqui a gente vai ter que o seno de π é 0, certo? Seno de π é 0, 0 vezes 2 é 0. Aqui o seno de 2π também é 0. 0 vezes 1/4 também é 0. Só sobra quem para a gente? O π e o π meio. Que é justamente o que tem aqui, ó. Π e o π meio. Somando os dois, a gente vai ter 3 π meios, certo? Então, a gente vai ter 4 vezes 3 π meio. Só que 4 vezes 3, 12 π meio. 12 dividido para 2, 6. Então, é 6 π. Então, a nossa área dessa região aqui, né, calculada toda já, né, que a gente multiplicou por 2, é 6 π. Beleza? A gente tem aqui 6 π unidades de área dessa região polar. Beleza? E dá para fazer a mesma coisa, né, utilizando aqui a parte de interseções, né, digamos. Ou seja, eu tiro uma área, né, para ficar com uma área que eu quero, certo? Então eu tenho que fazer o mesmo processo, só que agora fazendo uma subtração entre essas áreas, tá? Lembra lá que a gente fez isso, área entre curvas, né? Então, se eu quero aqui uma curva que passa assim, opa, vou fazer assim. A gente tem um gráfico, né? Não está bem retinho, mas vocês vão entender. Então, eu tenho aqui uma parábola, tenho aqui uma reta, certo? Aí eu quero somente essa área aqui entre essas curvas, beleza? A gente viu isso logo no início dessa segunda assunto da nossa prova, certo? Então, como eu quero a área entre eles, eu tenho que ter o quê? A interseção entre essas duas curvas. São esses dois pontos. Vão ser os meus limites. Mas se eu fizer a área aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar a área abaixo dessa parábola, nesse intervalo. Tem que pegar essa areazinha aqui. Tá?
digamos que seja a área, chamar de área 1. E a gente sabe também encontrar a área abaixo dessa reta, né? Tenho aqui o gráfico, a reta passa aqui. Opa, vou melhorar aqui. Certo? Aí, nesse intervalo de integração, a gente tem aqui essa outra areazinha aqui embaixo. Vou chamar de área 2. Então, para a gente ter essa área entre essas duas curvas aqui, certo? Para a gente ter essa areazinha aqui, a gente tem que fazer o quê? A área 2, encontrar a área 2 e subtrair a área 1, né? E essa área aqui está abaixo da curva, né, da parábola. Ela é menor. A gente tem que tirar essa areazinha daqui, né? Para ficar só com essa área acima da curva e abaixo da reta. Tá? Tem que tirar isso aqui, tem que excluir. Como é que exclui essa área? Subtraindo. Então vai ficar a área 2 menos a área 1. Aqui é a mesma coisa, né? E como é que isso vai acontecer, professor? Quando eu tiver interseção entre duas regiões polares, tá? Interseção ou não, né? Vai depender aí de qual intervalo que eu quero. Então, por exemplo, aqui a mesma formulazinha, tá? A mesma integral. 1/2 de integral de alfa até beta. E aqui a diferença entre os quadrados das duas funções, né? Das duas equações polares que vão me gerar essa região, tá? Então, aqui a gente quer encontrar aqui nesse exemplo a área da região interior à circunferência R 3 seno e exterior à limaçom R 2 menos seno θ. Tá? A gente quer essa áreazinha aí. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que encontrar os pontos de interseção, né? Entre essas duas. Como é que a gente encontra? Lembra lá? Para encontrar a interseção, basta eu igualar as equações. Tá? Igualando as equações aqui, a gente encontra que o seno de θ vai ser 1/2. Né? Já que resolvendo essa equação aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Ter 3 seno θ. Passa esse menos seno para o outro lado, vai ficar mais seno θ. Igual a 2. Certo? É isso aqui. Igual a 2. Aqui somando vai dar 4, né? 4 seno θ. 3 seno mais 1 seno. 4 seno igual a 2. Dividindo tudo por 2, a gente vai ter justamente isso aqui. Seno de θ vai ser 1/2. Só que o seno de... Qual é o ângulo, né? Cujo seno é 1/2. É o seno desse ângulo. Só pode ser 30 graus, né? 30 graus. Então, o θ, ele pode ser π sextos, né? π sobre 6, ou 5π sobre 6. Certo? A gente tem essas duas aí que são interseções. Beleza? Tranquilo? Para encontrar esse θ, a gente sabe lá que a gente tem que fazer o arco seno, né? O arco seno de 1/2. Certo? Então, onde que a gente encontra? Somente quando a gente tiver esse ângulo sendo 30 graus, certo? Mais 180. Esse ângulo sendo 210 graus. Que é equivalente a π sextos, né? π sobre 6. E esse daqui é equivalente a justamente a 5π sobre 6. Beleza?
É isso? 180, 30 vezes... Na verdade, aqui é 30 vezes 150 graus, né? Aqui, se não me engano. É 150, né? 150 graus, tá? Justamente aqui, ó. Esses pontos de integração aqui. Ou esses pontos de interseção. Beleza? Então tá aqui, ó. A nossa reta de sextos e a nossa reta aqui 5 bissextos, tá? Então vamos lá. Voltar aqui. Então encontramos lá as nossas interseções, certo? Agora a gente toma, né, essas duas funções como funções em g e f, que estão em função de θ, correto? Estão em função de θ. E a gente faz lá o quadrado deles, né? E a gente encontra ali justamente o que a gente quer das equações. Tá aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Então tá aqui. A gente então tem, né, uma equação da circunferência e a equação da limação. Beleza, duas equações. Só que a gente tem que tomar também, né, não só como a gente já sabe quais são as interseções, a gente tem que saber também esse limite de integração, porque não é só, não precisa ser necessariamente esse intervalo de integração, né, que vai de menos de π até 5 π, né? A gente pode pegar aqui o eixo de simetria, né? Pegar a metade e depois somar com a outra metade, né? Ou seja, multiplicar por 2, né? Então, em vez da gente tomar esse intervalo de integração de π a 5 π, a gente pode pegar aquela propriedadezinha da simetria, né? A gente tem simetria, então a gente tem duas partes iguais, duas regiões iguais. Então a gente pode pegar até somente o semi-eixo π-meios, tá? Então a gente vai pegar aqui somente essa região aqui, ó, que engloba esse segmento aqui de reta do π até o eixo de simetria aqui, que é justamente π-meios, né? Então, pegando essa região aqui, né, e calculando a área dessa região, basta a gente multiplicar por 2 que encontra a outra parte, né? Precisa a gente correr toda essa região de π-meios até 5 π-meios, tá? Para encontrar a área. Então, vamos lá. Então, fazendo uma varredura, né, digamos assim, dessa regiãozinha aqui de π-meios, de π até π-meio, a gente vai encontrar essa areazinha, beleza? Vamos lá. Então, calculando, né, a gente vai ter 1/2, 2 vezes 1/2, a integral de π até π-meio, da função f de θ ao quadrado menos a g de θ ao quadrado dθ. Beleza? Então, a partir daí, a gente só vai abrindo os cálculos. Aqui 2 dividido para 2 vai ser 1, né? Então, por isso que aqui ele some, né? Esse 1/2 e esse 2 aqui da frente, tá? Não precisa colocar, já que é 1, né? Aqui dentro, a gente vai ter que substituir isso aqui por 3 seno θ ao quadrado, certo? E essa segunda aqui vai ser menos 2 menos seno θ ao quadrado. Certo? Ou seno θ, né? Faltou o θ aqui. Seno
seno θ. Isso tudo ao quadrado, tá? Então, abrindo essas contas aqui, isso aqui vai ficar 3 vezes seno θ ao quadrado, vai ficar 9, né, que é 3 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Menos, abrindo essa outra aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4. Aqui deixa assim ainda. 4 menos 2 vezes o primeiro e o segundo, vai dar 4 seno θ, mais o segundo ao quadrado, que é seno ao quadrado de θ. Beleza? Dθ, né? Faltou aqui o dθ. Na verdade, eu só abri os cálculos, né? Eu estou abrindo os cálculos. Tá? Mas no caso aqui, quando for abrindo, vai ter que colocar aqui a integral e o dθ no final, tá? Beleza. Então a gente chega nisso aqui, né? Dá para fazer alguns cálculos aqui entre eles também, né? Esse menos aqui vai tornar os sinais aqui dentro inversos, né? O oposto, no caso. Então a gente vai ter menos 4 mais 4 seno θ e aqui menos seno ao quadrado de θ. Certo? Menos seno ao quadrado de θ. Beleza. Aí basta agora a gente aplicar a integral, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui dá para fazer mais uma operação, né? Dá para fazer 9 seno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é 8 seno ao quadrado de θ, certo? Então a gente vai excluir esse daqui e a gente fica justamente com 8 aqui, né? 8 seno ao quadrado de θ menos 4 mais 4 seno θ. Então tá aqui, ó. 8 vezes seno ao quadrado, a integral do seno ao quadrado de θ. Lembrando aqui que ele está aplicando a propriedade, tá? Então põe a constante para fora e aplica a integral aqui nas somas, né? Da soma, né? Propriedade. Então a soma a integral da soma é a soma das suas integrais, né? Ou subtração também. Diferença. Então aqui, seno ao quadrado de θ, 4 vezes aqui, ó, 4 vezes o seno de θ, certo? Menos 4 e a integral de θ, já que o 4 é constante, pula para fora. Menos 4 aqui. Beleza? Então, aplicamos a integral em cada um desses componentes aqui da equação, né? No caso da função. Beleza? Já que está em função de θ. Aplicando aqui, né, a substituição trigonométrica, ou desculpa, substituição trigonométrica não. A identidade trigonométrica, né, só fazendo essa substituição aqui do seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2θ. Tá? Aqui é mais fácil, né? Aqui essas duas aqui já são diretas, né? Integral do seno é menos cosseno. Integral de 4, θ, já que está integral de θ, vai ser θ, certo? Aí aplica no intervalo de π meios, π sextos meio. Aqui não foi aplicado, porque só fez a substituição aqui, né? Beleza? Mas, na verdade, isso aqui é 1 meio, né? Isso aqui é 1 meio. Opa. Isso aqui, na verdade, é 1 meio. Vou fazer assim. Isso aqui é 1 meio. Né? Ou 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 é essa substituição aqui, né? Da identidade. Beleza? Então, isso aqui é equivalente a isso aqui tudo. Tá? Só que esse 2 ele foi embora porque eu dividi o 8 que estava lá fora por 2. Então, dividir por 2 ficou 4. Beleza?
Por isso que aqui sumiu esse 2 daqui. E aqui ficou 4 aqui fora. Então, 4 integral de π6 a π² de 1 menos cosseno de 2θ dθ. Aqui ficou mais fácil, né, de fazer essa integral dessa função. Certo? Então, a integral vai ser aqui θ, e aqui vai ser 2, né, aplicando aquela regra da cadeia, né, para antidiferenciação, 2 seno de 2θ. Certo? E aqui pega o restante, né, o menos 4 cosseno θ menos 4θ. Só que menos 4θ e mais 4θ é zero, né? Só sobra para a gente o menos 2 seno de 2θ menos 4 cosseno θ. Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, né? Aqui a gente tem o f de b menos o f de a, né? Que é o fzão, né? Coloquei fzão. Aqui a gente tem as duas primitivas já, né? E a gente tem o f de b menos o f de a. Só que quem é b, né? B é π², e a é π6. Tá? A gente faz primeiro o f de π², né, que é menos 2 seno de 2 vezes π², 2 vezes π, meios vai ser seno de π. E aqui, cosseno θ vai ser cosseno de π². Beleza. Só que cosseno de π² é zero. E seno de π é zero. Isso aqui tudo vai ser zero. Tá? Essa primeira parte aqui. Beleza? Vou tirar isso aqui para não atrapalhar. Essa segunda parte aqui, o seno de π². Seno de π² é 60 graus, né? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Isso aqui é raiz de 3 sobre 2. E aqui, seno de π6. Só que o seno de π6 é 30 graus, né? Só que o cosseno de 30 graus também é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Multiplicado com 4. E aqui multiplicado por menos 2, né? Menos 4 menos 2. E ainda tem esse menos aqui fora. Então, esse menos aqui fora, ele vai tornar tudo positivo, tá? Então, isso aqui vai ficar positivo. Vai ficar 2 positivo. Mais 4 π sobre 2, né? E dá para somar, né? Aqui no caso vai ficar 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Então a gente tem 3 raiz de 3 unidades de área para essa questão. Então essa regiãozinha aqui vai ser justamente 3 raiz de 3 unidades de área. Beleza? Aí. Aqui tem alguns exercícios, tá? Eu coloquei alguns lá na lista, outros não, tá? Essa parte de secção aqui, eu não vou passar para vocês, tá? Porque tem muita coisa para ver, né? Algumas coisas aqui, no caso aqui de cônicas, né? No caso aqui da elipse, hipérbole, tá? Essa parte aqui já está entrando em outro assunto, tá? Então, mas a gente poderia, né, utilizar e transformar em coordenadas polares essas equações aí também, tá? Que retas tangentes, curvas polares também não é interessante, porque essas não tá na nossa ementa, né? E também não dá tempo da gente ver tudo isso, tá? Porque aqui tem, como eu falei para vocês, não sei se eu falei para essa turma, na verdade. Esse livro, ele é completo, né? Ele é mais para matemático. Por isso que ele tem um conceito assim bem amplo, né? Os conceitos são bem amplos. Ele traz a linguagem matemática nele, tá?
Então, aqui não tem como a gente ver tudo isso, tá? Mas o interessante é até onde a gente viu de coordenadas polares, que é justamente o gráfico, né? Vamos construir o gráfico, calcular a área da região, calcular a área entre regiões e saber também qual é o formato dessas regiões, né, polares, tá? Então aqui, vamos ver lá rapidinho, só qual é essa região, se a gente consegue fazer também no GeoGebra. Deixa eu apagar aquilo tudo, a gente vai fazer algo novo aqui. Então olha aqui, ó, a gente tem a região R igual a 3 cosseno θ, né? R igual a 3 cosseno θ. É isso? Na verdade é seno, né? Seno θ. É isso? É R igual a 3 seno θ. E a outra é, o limação, né? É R igual a menos, ou R igual a 2 menos seno θ. Vamos colocar aqui, R igual a 2 menos seno θ. Dou Enter. É isso mesmo? 2 menos seno θ e 3 seno θ. R igual a... que deu erro, né? Só ajeitar aqui, apagar e colocar novamente, né? R igual a 3 vezes seno θ. Pronto, tá lá. Agora sim, essas duas figuras aqui. A gente quer essa região, né? Tem como fazer isso no GeoGebra? Tem, mas só que tem que fazer no formato que está lá, né? Então vai ser 2 vezes a integral, né? Das funções. Quais são as funções? Das curvas, né? Então vai ser, pode escrever literalmente, né? Vamos escrever assim, literalmente, 3, só que agora vai ser o quadrado, né? 3 vezes seno de θ. Deixa eu ver se aparece assim. Θ. Aqui não aceita essa linguagem. Seria ótimo se... Também não dá, não tem problema. Ao quadrado, né? Ao quadrado. Menos, abro parêntese, 2 menos seno de θ de θ também ao quadrado, né? Aquela diferença lá, certo? Só que isso aqui tudo está dividido por 2, certo? Deixa eu desfazer isso aqui. Quadrado. Na verdade, vou pegar isso aqui. Então, no GeoGebra dá para fazer, só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Isso aqui eu divido por 2. Beleza? Peguei já aquela primeira parte, certo? E a nossa integral vai de π sextos, né? Vou colocar aqui π sobre 6, certo?
Aqui, ó, π sobre 6 até π sobre 2. Então, entra. Opa. Que ele não reconheceu, né? As minhas equações. Não reconheceu. Deixa eu tirar esse 2 daqui. Sintaxe. Ah, aqui faltou a minha variável, né? Eu não quero deixar. Eu estou integrando com relação a θ. Integrando com relação a θ. Eu tenho que dizer qual. Não sei por que não tá indo. Mas ele ia antes, né? Entendi agora por quê. Também, deixa eu ver se vai dar certo assim também, né? Porque dá trabalho, tá? Então, se vocês forem verificar os cálculos aí com coordenadas polares, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, por isso que atentem aí para alguns cálculos aí, tá? Se atentem aí para alguns cálculos, né? E fazer certinho, porque não tem como verificar assim tão fácil essa parte de áreas entre curvas, né? Das curvas polares, tá? Das regiões polares. Então, posso fazer assim também integral. Teve atualizações, né? Eu não sei se nessa parte aqui também dá para fazer. Integral, no caso aqui, vai ser de a ao quadrado menos b ao quadrado, né? 0 a 1. Fazer assim, também não vai. Porque ele não entende ali que são... No caso, vai dar certo se eu colocar essas duas funções, né? Em coordenadas cartesianas, né? Coordenadas cartesianas. Aí dá certo fazer aquilo lá. O GeoGebra ele não faz essa leitura aqui das curvas, né? De certa forma, para fazer a integral. Tá? Mas também dá para fazer usando aqui, deixa eu ver aqui. Ele não tem a outra função. No caso é integral entre curvas, né? Entre. Aqui, ó, integral entre. Vê se agora vai. Integral entre A e B de 0 a 1. Deixa eu ver se vai. Também não vai. Ele não aceita. Também daria para fazer, né? Só que agora só com funções cartesianas aqui no caso. Vai ser um pouquinho mais complicado vocês fazerem, então. A verificação do resultado aqui de áreas entre funções, né? Entre regiões polares. Tá? Então aqui dá para a gente calcular essa região fora da limaçon, né? E dentro da circunferência. Dá para calcular entre as figuras também, tá? A interseção entre elas. E dá para calcular também a região dentro da limaçon e fora da circunferência. Tá? Dá para a gente calcular tudo isso. Beleza? Então, prestem atenção nas questões que tem aqui no livro, tá? Porque eu vou colocar uma questão dessas aqui. Então, se eu quiser essa região aqui entre essas duas figuras, tem como encontrar. Entre elas, né? Região dentro da circunferência e fora da limaçon. Eu quero encontrar somente essa região que foi que a gente encontrou. E fora da circunferência e dentro da limaçon, eu quero essa região aqui de baixo, essa maior zona, certo? Beleza? E assim a gente vai
construindo, né? Claro que, como eu falei para vocês podem utilizar o GeoGebra. Não necessariamente você tem que ir lá e construir o gráfico passo a passo, monta a tabelinha, depois faz a região, não precisa. Tá? No caso, eu quero os cálculos, né? Na prova eu vou querer os cálculos. Então aqui a gente já finalizou a nossa parte da segunda prova, tá? Ou seja, tudo que a gente já viu até agora, né? Para a segunda prova foi o quê? Áreas, certo? Cálculo de áreas. Essas áreas podem ser calculadas abaixo da curva, né? Abaixo da curva ou da reta. A gente viu também entre retas, né? Entre curvas. Entre retas não, entre curvas. E essa última parte aqui que agora a gente viu, que é áreas de regiões polares. Regiões polares, beleza? E também entre regiões polares, né? Ou dentro e fora de uma região, né? Mas deixa só assim mesmo. Essa parte aqui de áreas. E volume, a gente também viu, utilizando lá alguns métodos, né? No caso, tem 4 métodos, né? Se eu não me engano, 4 formas de fazer o volume, mas eu vou, no caso aqui, de volume de superfícies de revolução. Foi o que a gente viu, né? Ou seja, são áreas que giram em torno do eixo X ou do eixo Y. E também comprimento, né? Vai cair também. Comprimento do arco. Deixa eu melhorar aqui. Opa, é só voltar aqui, aí a gente finaliza, tá? Comprimento do arco. Então, esses aqui são os nossos assuntos, ó. Vão cair na prova. E a lista vai ser prolongada, tá? Então, como vocês viram lá, eu costumo colocar questões da lista, tá? Então, se atentem aí na lista. Né? Eu sei que foi pouco tempo, mas vocês vão ter tempo para entregar ela. Aí, provavelmente a nossa prova vai ser na próxima quarta-feira, tá? Dia 15. Pode passar mais do que isso, não. Então, dia 15, mas eu posso fazer até, sei lá, até sexta, no horário que não é nossa aula, porém eu não vou ter tempo de atender vocês, tá? Então, se for no dia da nossa aula mesmo, aí sim. Mas se for nesses outros 2 dias aqui, né, a gente pode até fazer prova que não seja no dia da nossa aula, porém, eu não vou, como eu falei, eu não garanto que eu vou ter ali um tempinho para atender vocês, tá? Então, provavelmente não, será no dia 15, tá? Será no dia 15 nossa prova. Anotem aí, dia 15, prova cálculo 2, tá? Nossa segunda prova. Dia 13 eu quero fazer uma resolução de exercício com vocês, né? Dia 13, a resolução de exercício para a gente ir para a prova. Beleza? Tipo uma revisão, né? E tirar dúvidas, né? Para quem tem dúvida ainda. Tá? Beleza? Então é isso. Vamos lá, né? Vamos estudar para essa prova aí que ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? São as aplicações. Então, se eu já sei integrar, vai ficar fácil. O negócio é fazer a leitura da questão, né? Beleza? Vamos lá.
Tchau, tchau. A gente se vê na próxima aula. Valeu, professor. Valeu, professor.